Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre a responsabilidade de pensar. Introdução. Platão, em sua obra Apologia de Sócrates, registra uma frase célebre do filósofo: uma vida não examinada não merece ser vivida. À luz dos ensinamentos do racionalismo cristão, essa máxima ganha um sentido profundo. Examinar a vida significa voltar a atenção aos pensamentos que surgem na consciência, observando-os com atenção, analisando-os com clareza e escolhendo aqueles que devem ser cultivados e aperfeiçoados. Embora os pensamentos sejam invisíveis aos olhos do corpo, essa característica não diminui sua realidade e nem sua força. As influências que moldam a trajetória humana nascem justamente no campo mental, onde as ideias orientam a consciência e inspiram a ação. O que nasce no silêncio da mente acaba se manifestando no mundo visível por meio das produções humanas. A arte é um exemplo claro desse fenômeno. Por meio dela, o ser humano torna visível o que antes era apenas pensamento. Os girassóis de Van Gogh, por exemplo, foram concebidos na intimidade do artista antes de chegarem à tela. Aquela paisagem radiante não nasceu diretamente da matéria, mas de uma ideia amadurecida no silêncio da alma que encontrou expressão visível na tela. Pensar, portanto, não é apenas um exercício intelectual ou um simples privilégio da razão. É uma atividade espiritual de alta responsabilidade. Existe beleza e grandeza no ato de pensar com disciplina, pois a reflexão sincera cria uma harmonia interior onde inteligência, sensibilidade e consciência se unem na busca pela verdade. Não é difícil compreender por que o pensamento ocupa posição tão decisiva na vida humana. Palavras, decisões e projetos nascem necessariamente de pensamentos. O que se forma no interior da consciência acaba, cedo ou tarde, refletindo-se nas ações. Por isso, o pensamento exige vigilância constante e aperfeiçoamento. A qualidade da vida individual e coletiva depende da qualidade das ideias que se cultiva. A primazia do pensamento é, portanto, um dos pilares da filosofia defendida pelo racionalismo cristão. Os riscos da superficialidade. Quando o pensamento se torna apressado ou irrefletido, abre-se espaço para a repetição automática de opiniões e preconceitos. Isso leva a um saber desconexo, fragmentado e limitado, oposto ao pensamento espiritualizado que busca libertar a consciência das amarras do preconceito que proliferam no senso comum e das ideologias de massa. A história mostra numerosos exemplos desse fenômeno. Muitos erros coletivos nasceram da falta de exame crítico das ideias dominantes. Muitas vezes conceitos circulam não porque são verdadeiros, mas porque se tornaram comuns no ambiente social. Discursos ganham aparência de verdade, sem nunca terem passado pelo crivo da razão. Essa superficialidade enfraquece a autonomia da consciência e torna a pessoa dependente do pensamento alheio. Quando a reflexão diminui, cresce a repetição de clichês e perde-se a capacidade de pensar por conta própria, algo prejudicial ao progresso espiritual, que exige protagonismo e independência interior. O exame das ideias como exercício de consciência. Pensar com responsabilidade
exige o hábito de examinar as ideias antes de adotá-las. Esse exame vai além da lógica. Ele considera as implicações morais e espirituais. O pensamento maduro pergunta: quais efeitos uma ideia produz na vida e na convivência com os outros? Uma consciência esclarecida aprende a formular perguntas essenciais. Essa ideia ajuda a unir ou a dividir? Contribui para o esclarecimento ou para a confusão? Ajuda a dignificar o semelhante ou o reduz a estereótipos? Essas interrogações elevam o pensamento acima da reação imediata e introduzem nele uma atitude de vigilância moral. Ao realizar esse exame interior, o ser humano passa a distinguir com maior clareza aquilo que nasce de uma reflexão autêntica daquilo que não passa de repetição sem sentido. O pensamento deixa de ser automático para se tornar o motor do sucesso material e, sobretudo, do progresso espiritual. Pensar assume sua função mais nobre, torna-se um processo consciente de busca da verdade, orientada pela razão e por valores que iluminam e elevam a dignidade humana. Caminhos práticos para pensamentos elevados. Pensamentos elevados não surgem por acaso, são frutos de um trabalho paciente e de hábitos diários. O primeiro passo é criar pequenos momentos de silêncio interior ao longo do dia. O recolhimento permite ordenar as ideias e observar o próprio estado de espírito, substituindo reações impulsivas por reflexões serenas. Esse simples exercício possui um grande valor pedagógico. Ao suspender por alguns momentos o fluxo precipitado das impressões externas, o ser humano aprende gradualmente a substituir reações impulsivas por reflexões mais serenas e ponderadas. Outro recurso vital é a disciplina da leitura e do estudo de obras que elevem o espírito. Textos filosóficos e espiritualistas, como aqueles que periodicamente elaboramos e divulgamos, ou obras literárias de reconhecido valor, possuem a capacidade de ampliar o horizonte da consciência e oferecer referências mais altas para o pensamento. Assim como o corpo precisa de boa alimentação, o espírito se fortalece com ideias nobres. Onde há alimento intelectual elevado, torna-se mais difícil para o pensamento ser dominado por concepções superficiais ou hostis. A vigilância sobre a linguagem também é decisiva. Antes de falar, convém perguntar se o que será dito contribui para o bem. Esse intervalo entre o impulso e a palavra permite que a consciência assuma o comando. Além disso, exercitar a compreensão do ponto de vista alheio ajuda a superar preconceitos e amplia o discernimento. A empatia é uma escola de maturidade espiritual. Por fim, a prática diária da limpeza psíquica, recomendada pelo racionalismo cristão, consolida a arte de pensar bem. Pela manhã e à noite, dedicar alguns minutos para revisar os pensamentos e irradiar sentimentos de bem-querer ao próximo fortalece a autonomia da consciência. Esse exercício renova as energias e produz frutos em todos os âmbitos da vida. Fortalece o ser humano de forma integral: espírito, corpo fluídico e corpo físico. Melhora os relacionamentos e torna a pessoa mais resiliente e apta a cumprir suas tarefas com dignidade. Conclusão. Como procuramos demonstrar nesta reflexão, os pensamentos
precedem as palavras e decisões. A qualidade da vida humana depende diretamente das ideias que cada consciência cultiva. Quando o pensamento se torna disciplinado, a existência se ordena, os projetos ganham direção, o equilíbrio se consolida e a convivência torna-se mais harmoniosa. Governar os próprios pensamentos e orientá-los para os horizontes superiores da espiritualidade é uma verdadeira arte. Para aqueles que desejam desenvolvê-las com método e segurança, temos uma boa notícia. Os princípios divulgados pelo racionalismo cristão oferecem subsídios claros de assimilação simples ao alcance de todas as pessoas e de profundo alcance na vida prática. Por meio deles, cada pessoa é convidada a assumir com lucidez e responsabilidade o protagonismo da própria existência, tornando-se apta a transformar sonhos em realidade. Muito obrigado.